Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Eu sou a Ana Stilwell e tenho aqui a Isabel Stilwell, grande escritora e jornalista. E hoje vem muito indignada. Eu venho muito indignada, Ana, por Sim. acaso venho, a sério. Conte-nos. Então, estava eu a ver a televisão e como se já não chegasse a indignação que me provoca a guerra e a violência no mundo, no meio, num daqueles infinitos intervalos. Os anúncios em geral que também que são não uma acabam. indignação. Exato. Vejo um anúncio sobre a disfunção erétil em que há um jovenzinho de 20 e picos anos que está ali no ecrã com ar completamente deprimido e depois um blá 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 a dizer que os problemas deles ficam todos resolvidos com um comprimido que se vende nas farmácias e etc, etc. Eu olhei para aquilo e pensei assim, eu acho que alguém que sofre de disfunção erétil ter menos preconceitos contra a disfunção erétil, a impotência, todo o peso da masculinidade posto na performance e quando falha a autoestima vai por aí abaixo. Acho ótimo que se tenha começado a fazer anúncios e que as pessoas isso, falem, etc, etc. Mas quando olhei para aquilo e disse, nunca imaginaria e depois fui procurar e fazer várias buscas e descobri que os anúncios todos para a disfunção erétil têm todos como ator principal ou protagonista dos anúncios, seja impressos, seja coisa, jovens, muito jovens. Eu pensei, mas não é propriamente o enquadramento em que eu pensaria na disfunção erétil. O que é que se passa ao ponto de uma pessoa ter que tomar um comprimido e não haver a própria pessoa? Que educação sexual é que nós demos a esta geração para que se chegue aos 20 e picos anos e se vá precisar de um comprimido numa relação ou em precisando que seja o foco, que seja ao ponto de se venderem, diz o Expresso, 70 milhões de caixas de Viagra por ano e uma percentagem enorme destes 70 milhões são de jovens. Depois vi este artigo no Expresso e estive a procurar um bocadinho mais e percebi que os estudos e os inquéritos que têm sido feitos dizem que estes jovens têm medo de, num primeiro encontro, não cumprir com o que se espera de um homem. E aqui se calhar é o meu papel da avó, perguntei, mas num primeiro encontro. Num primeiro encontro, então o que é que aconteceu ao primeiro jantar, ao dar a mão, ao primeiro beijo, aos preliminares, ao etc, etc, para que uma pessoa tenha que ter veja no Tinder ou noutra coisa qualquer, veja a cara de uma pessoa, vá se encontrar com ela e leva o comprimido, não vá. E leva o comprimido. Acho que se calhar precisam de 2 ou 3, porque acho que é completamente antinatural no sentido de o que é intimidade? O que é uma relação sexual? Sim, é prazer, é tudo, mas é intimidade. Quer dizer, andámos nós, os meninos na escola, os balneários dos rapazes e das raparigas, com o pudor do próprio corpo, a vestir ou a despir, mesmo que haja mais ou menos, e de repente temos que nos entregar com todas as nossas vulnerabilidades. Sim, isto sem moralismo sequer, estamos só a falar sem moralismo. Sim, não tem nada a ver com não certo ou errado. Mas certo ou errado, estou a dizer, conhecendo a natureza, a nossa própria natureza, a natureza humana, que a probabilidade enorme de repente, numa primeira relação, tudo correr bem. Acho que tivemos toda experiência de vida. Sim. Eu tive suficiente para dizer que nem tudo corre bem numa primeira vez, quanto mais num primeiro encontro. Então fui olhar para isto e percebi que a sexóloga Marta Crawford disse várias coisas que eu achei super interessantes, que foi, o que é que metemos na cabeça dos rapazes? Supostamente, segundo o artigo, isto é a grande influência da pornografia, porque estão a ver muita pornografia. Curiosamente, a atividade sexual em si diminuiu nos jovens adultos, e eu não estou a falar de cor, estou a falar
com base nos dados que ali estavam, diminuiu, ou seja, vê-se mais pornografia, pratica-se menos e treina-se menos, nomeadamente os preliminares e toda a aproximação. Que a pornografia não tem, vai, e que dá aquele vai vender a ideia do chega ali, entra e está pronto para tudo. E está pronto para tudo, e uma vez, e segunda vez, e terceira vez na mesma noite. Mas o que a Martha Crawford dizia, e que eu achei muito interessante, é que o que é que metemos na cabeça dos rapazes que é o prazer das mulheres? Porque, repara uma coisa, ele não está com medo de não ter prazer ele próprio, porque para isso ele vê a pornografia e tem o prazer sozinho, sem o outro. Ele tem medo de não agradar. Ora, no conceito de não agradar, é uma relação sexual completa. Ora, as mulheres, dizia a Martha Crawford, é a forma, nem sequer o coito é a forma de maior primordial prazer, de conseguir orgasmos. Resultado, os números, não é resultado desta, mas uma outra consequência estatística, é que as mulheres que não têm orgasmo, num grande estudo, são imensas. Aumentou imenso. São entre as mulheres de todas as faixas etárias, mas entre as jovens também há muitas anorgásticas, ou seja, que não têm um orgasmo. Por isso estamos a falar de jovens a tentar agradar da forma errada, mulheres que também não estão com nenhum prazer, a medicar para esta questão, e podemos estar a simplificar, porque obviamente há de haver questões não estamos a falar da doença de disfunção erétil, estamos só a falar deste uso indevido e quase preventivo, por tal o medo de não conseguir, que acham que como o anúncio vende, este comprimido resolve tudo. Exatamente. Ou seja, não tenta trabalhar mais nada, não tenta explicar mais nada, nem percebe porque é que chegámos ali a um ponto em que as jovens estão, e até acrescento mais uma parte, que é muitas vezes a tomar a pílula que te cresce a líbido e que muitas vezes não é falado sobre este assunto, ou seja, estão a tomar a pílula desde o início. E nós agora isto é preciso fazer 20 mil disclaimer. Ninguém está a falar de sexo não protegido, nem de gravidezes indesejadas. Não, nada, mas é ter consciência que muitas jovens vão começar a sua vida sexual já a tomar a pílula, que muitas vezes começam a tomar, isso é toda uma outra conversa, para efeitos de regularização do período ou de hormonas, etc. E que começam a vida sexual sem nunca ter sentido a libido da sua forma mais natural, nem com as variações que costuma ter durante o ciclo, e portanto pouco lubrificadas, pouco com a libido em baixo, mas com a ideia e também fabricada, elas com o corpo, com mil preocupações do que é que ele vai achar, e o que é que ele vai achar, mais do engravidar, etc. Por isso, todo este cenário parece ser completamente incompatível com prazer. Só tenho que acrescentar mais um ingrediente que vinha nestes artigos. O álcool, ou seja, a desinibição, além do comprimido da performance. Sim, só se for para contrabalançar. O álcool, simplesmente o álcool, uma das coisas que provoca é a disfunção. Sim. Portanto, já para não falar que, e isto uma vez vi num estudo sobre a Inglaterra, que as primeiras relações sexuais em Inglaterra normalmente são sobre a influência de álcool, sem passar por preliminares nenhuns, portanto, com muito pouca hipótese de uma mulher e do homem sentir grande prazer, mas da mulher então porque não há nenhuns preliminares, estão influenciados pelo álcool, têm essa relação sexual, não é boa para ninguém, mas pronto, vai-se andando. E ao dia seguinte por isso... Mas eu quero acabar isto com uma nota. Eu quero saber onde é que está a educação sexual. E eu sei que isto é que é realmente polémico, o que desde a Pais e Filhos, a Marie Claire, ou seja, vamos falar em 30 e tal anos de carreira profissional,
entrevistei e as pessoas que trabalharam e que tentaram que os projetos de educação sexual nas escolas fossem de facto coisas bem feitas por pessoas técnicos ou por pessoas com formação, com capacidade de falar com estes adolescentes, etc. E na realidade só vejo neste momento um lado a dizer que não, que isto é um assunto de casa, outro, mas vejo a escola completamente baralhada, completamente confusa, com um vazio absoluto, em pânico de insultar uns aos outros, em pânico, com os pais a reagir que não é na escola que se fala, mas pelos vistos também não falam em casa, e tudo isto. E entretanto com acesso quase ilimitado à internet, ou seja, toda esta falta de alguma passagem de informação por pessoas especializadas, alguma conversa de adultos responsáveis que vivem na vida real versus todos os filmes e a sexualização dos filmes, todas os YouTubes, toda a pornografia que aparentemente está em crescimento. Ou seja, que informações é que estas jovens estão a receber? E esta coisa que eu, do meu lado da avó, continuo a agarrar, que é este testemunho aos nossos filhos e aos nossos netos de que uma relação sexual verdadeira e preenchida é uma coisa extraordinária. Porque nós passamos anos a falar de doenças sexualmente transmissíveis, tudo horrível, a falar de comprimidos, a falar de preservativos, a falar de tudo isso, e não dizemos que isto é uma coisa boa, mas este fogo de artifício, estrelas. Não, e como é que se cria as condições para que seja uma experiência boa? Como é que são as relações? Eu acho que não serão de certeza nem os pais, nem os avós a ter que explicar os contextos destas coisas, mas o facto deles saberem que essa coisa que existe, é suposto ser uma coisa e que é suposto ser uma coisa boa, e que isto representa uma intimidade e uma relação que eu, sinceramente, o one night stand por sistema, não acredito que seja mas possível. É possível que seja possível noutra realidade que nós não Pronto, não mas eu concebemos. já estou a falar da minha, e a minha birra é minha, pronto, ninguém me tira a minha birra, e não me vou chamar antiquada por causa disso, no sentido de que ser antiquado nesse sentido é um insulto, ou ser conservador ou ser fascista é um insulto que se dá quando não há argumentos. Claro. Eu falo da minha realidade e acredito que para os meus filhos e para os meus netos o facto de saber que há uma pessoa concreta que diz que é possível uma vida sexual satisfatória é melhor do que 1000 estudos ou 1000 programas de pornografia de não sei aonde. Muito bem, está registada. Se tiverem opiniões sobre isto, podem escrevê-las ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Spotify não dá para escrever comentários, por isso. Ou então no público. Até para a semana. O público fica no ouvido.